Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ari Iac e é um prazer estar com você aqui esta manhã. Eu quero convidar você para, nos próximos minutos, não sair do canal. Deus tem uma bênção para você através de tudo que vai acontecer nesse programa. Fique conosco. Uma mensagem, uma entrevista, Deus vai abençoar a sua vida. Olá, queridos, bom dia. Eu sou o pastor Rômulo, da Maranata do Meier. Você está recebendo aí algumas imagens da nossa igreja. A Maranata do Meier é uma igreja abençoada, uma comunidade que louva a Deus com alegria. E eu gostaria de fazer um convite muito especial a você e a sua família para estarem conosco numa de nossas reuniões que acontecem às terças e quintas, 7h30 da noite, e aos domingos, pela manhã, às 10 horas e à tarde, às 18 horas. Vai ser uma alegria recebê-lo, para que você possa louvar a Deus conosco, junto com a sua família. Certamente Deus vai abençoar você, o seu coração. Nós aguardamos por você. Maranata, 40 anos abençoando você. Deus te abençoe. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu vou conversar com a Érica da Silva Oliveira. Ela é uma psicóloga pós-graduada em recursos humanos e ela teve um problema seríssimo, muito atual, que é a síndrome do pânico e também dependência de bebida. E nós vamos conversar sobre como Jesus transformou a vida da Érica de uma maneira maravilhosa. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Claudete. Vamos conversar um pouquinho sobre essa tal síndrome do pânico. Você que é psicóloga, por que isso hoje em dia é tão comum entre as pessoas? A gente vê até crianças já sofrendo disso, Érica. Devido ao estresse, né, da vida diária, a desestruturação familiar contribui também muito para isso. As pessoas não se encontram, é a grande verdade. E eu tinha um relacionamento muito tumultuado, muito perturbado durante 8 anos. E isso me levou também, contribuiu para isso. E eu cheguei a uma fase que eu ficava trancada no quarto, no escuro, não queria atender ninguém. Você tem medo da vida. Não quer conversar com ninguém. Dores de cabeça, assim, terríveis que eu tinha. Tomava vários remédios. E você disse que você também bebia demais, bebia tudo, o dia todo. Bebia para comemorar, bebia porque estava triste, estava feliz, calor, frio. Se fosse um churrasco de manhã, de tarde, de noite, eu bebia. E dirigia alcoolizada. Não lembrava o que fazia muitas vezes. Quer dizer, você também tomava medicamentos para síndrome do pânico? Junto com a bebida? Junto com a bebida. Remédio para dor de cabeça misturado com a bebida. Até no copo mesmo, né, com a própria cerveja, eu ingeri o medicamento. Quer dizer, uma busca, uma angústia, um vazio no coração. Não via saída. E, Érica, como é que Jesus chegou na tua vida de uma maneira tão maravilhosa, te curando disso tudo, te libertando? Como é que foi esse dia feliz? Na verdade, foi através de um vizinho meu, né, que se tornou amigo. Ele me parou, conversou comigo, disse que eu fazia coisas que não eram de Deus. A gente teve uma conversa. Você tinha consciência de que precisava de Deus? Não, eu não acreditava. Chegou uma fase de não acreditar em Deus. Você estava na tua vida sofrendo aqueles problemas todos? Eu não podia acreditar em Deus se eu passasse por aquilo, porque Deus não existia. Se ele existisse, ele não gostava de mim. Essa era a ideia que eu tinha. Uhum. Então, eu fui a outras religiões que me mandavam tomar banho disso, banho daquilo, fazer vários preceitos. E não tinha solução de forma nenhuma, nem assim. O vazio não era preenchido. Você chegou a ficar meio zangada com Deus, com né? Com certeza, bravíssima. Brigava com ele mesmo, literalmente. Aí ele me falou que tinha uma igreja Maranata, nunca tinha ouvido falar. Pesquisei. Nossa igreja missionária evangélica Maranata. Meu filho foi apresentado com meses em uma outra igreja evangélica, mas nenhuma delas me prendia quando pediam para fazer um chamado para aceitar Jesus. Eu achava aquilo besteira. E nunca aceitei, nunca tive no meu coração o desejo. Eu achava que nunca ia ter, porque eu tinha ido a várias. E no primeiro dia que eu fui, eu pedi minha mãe para ir, eu estava com uma dor de cabeça terrível, daquelas que eu sempre tive. Pedi ao meu marido, que eu morava com ele somente na época. Fui eu, meu marido, meu filho e minha mãe, de ônibus até Praça Seca. Catamos a igreja, não tinha a menor ideia onde ficava. Está aparecendo aí o nosso endereço da Maranata, em Praça Seca, aí na telinha. E
Nós fomos muito bem recebidos, isso é muito importante. Inclusive, meu marido foi de bermuda e quando a gente entrou, eu me dei conta de estar de bermuda numa igreja. E quem nos recebeu, o diácono falou, não se preocupe porque Deus não vê a vestimenta, vê o seu coração. E aquilo eu achei maravilhoso. E na hora que o pastor fez o chamado, né, que ele perguntou se alguém queria aceitar e entregar a vida a Jesus, eu fui tomada de um sentimento que eu nunca tinha tido anteriormente. Um amor, eu tremia, era uma coisa maravilhosa que eu gostaria que todo mundo pudesse experimentar. Porque o mundo está do jeito que está por falta disso. E eu fui na mesma hora, fui sozinha, sem ninguém estar do meu lado, ninguém me auxiliar. Fui até o altar, me ajoelhei e ali eu aceitei Jesus. E fez aquela desafio. declaração, Jesus, eu te quero. Eu falei, eu fiz um desafio. O amor que eu estou sentindo não pode ser à toa. E assim, Jesus me escolheu, na verdade. Ele que me aceitou com todos os meus defeitos. Eu aceitar ele até foi fácil, né? Porque ele tem muito mais para me dar do que eu a ele, mas ele me aceitou com tudo. E eu coloquei, o pastor pediu, deposite tudo no altar, ele é capaz de perdoar, de curar, e eu realmente acreditei. Senti no meu coração que era verdade. E eu acreditando, eu fiz um pacto com ele. Eu falei, se o Senhor realmente é Deus, existe, e me ama e me modifica a partir deste momento. E a partir dali eu não tive mais desejo nenhum por bebida alcoólica. Tentei e não consegui. E a síndrome do pânico? Não, nunca mais. Nunca mais você teve medo? Não. Sempre fui uma pessoa extremamente corajosa. Isso é uma fase que eu não consigo entender. Quer dizer, mas eu vivia era uma enfermidade da tua alma, devido né? aos ambientes que eu frequentava, as pessoas que estavam envoltas. Deus separa isso, vai tirando aos poucos essas coisas que não são dele, da vida da gente. Então, você até me falou, Érica, que nunca ninguém na igreja chegou para você, te proibiu disso, olha, você tem que parar disso, tem que parar daquilo. Que você foi tendo vontade de largar várias coisas por amor a Deus. Por amor a Deus. Isso eu é tinha interessante. Piercing, tirei por Isso é interessante você falar, porque algumas pessoas têm uma visão muito distorcida da fé evangélica, né? Alguns perguntam assim, a sua igreja é aquela que não pode isso, não pode aquilo? O que não pode? O que não pode na sua igreja? Costumamos dizer, na nossa igreja você pode tudo. A única diferença é que você não quer fazer nada que desagrade a Deus, né? Como o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, quando você sabe que alguma coisa vai entristecer a sua família, vai entristecer ao seu Deus, você não quer fazer aquilo. O que ele me dá é muito maior do que o mundo tem a oferecer. Com certeza. Então, você foi se libertando disso. Deus foi te libertando, não é? Comigo, graças a Deus, Érica não teria forças de fazer isso sozinha. Com certeza. Deus foi te libertando dos medos. E eu ficava impressionada que nem sendo psicóloga eu conseguia dar conta sozinha das coisas. Nem com terapia, busquei terapia, nem isso. E Deus foi te libertando. Ele mostrou o quanto ele realmente ama. Né? O quanto ele ama a gente, o quanto ele é o Deus do impossível de verdade. É verdade. Agora, Érica, Deus fez uma obra assim completa na tua família. Uma das coisas que você logo teve vontade de acertar também, que a gente, quando tem Deus, a gente quer acertar tudo. É verdade. Você quis acertar a tua vida, o teu relacionamento. Isso. Você decidiu se casar oficialmente com teu esposo. Teu esposo também foi para a igreja com você. Ele bebia também muito. Tinha um pai alcoólatra, ele bebia muito. E agora ele teve um pouco mais de dificuldade, o meu foi imediato. Teve um encontro? Eu não tive necessidade de lutar para que isso, para deixar de beber. Bom, mas o importante é que ele também está liberto também, em Jesus. Já está batizado também. Que bom. Se casaram, na tua cerimônia de casamento foi realizada por 2 pastores. Da Maranata, verdade, Ari e Rômulo. Que bênção. Agora, Érica, Deus está fazendo uma obra completa na tua família. Teu filho também já é uma bênção. Pelo Espírito Santo no Adalacamp. Frequenta a igreja, cheio do Espírito Santo. Sim. Sua mãe. Minha mãe que não acreditava em nada também. Mais quantos familiares seus? Mais 2 tias. De verem a transformação na vida da Érica, impactou de Deus tanto que está dando o efeito dominó. A minha mãe teve uma cura e devido a isso eu pedi ela para ir à igreja agradecer a Deus. Não a mim, mas a Deus. Quer dizer, o efeito dominó da bênção. Exatamente. Que vai continuar, não vai parar. Que bom, Érica.
E quais são, assim, teus planos em relação à obra de Deus? Você é muito falante, eu estou vendo que você, assim, tem uma capacidade de comunicação tremenda. Você quer se envolver no evangelismo? Por exemplo, minha mãe ri, meu marido também, mas eu digo que eu quero ser pastora. Olha. Nunca tinha pensado nisso, mas eu acho muito importante. Eu quero me envolver com tudo que Deus me mandar, porque tem que vir dele. Isso. Aonde ele me mandaria, eu vou. E eu não tenho medo de nada. Nunca tive, né? Mas depois dele foi tudo muito maior. Isso. Porque eu sei que eu não estou sozinha. Começa a estudar e, principalmente, trabalhar para Jesus, que esse é o melhor treinamento em termos de ministério pastoral. O melhor treinamento é, de um modo geral, Deus chama aqueles que já estão trabalhando, né? Verdade. Os ocupados que se dedicam mais a Deus. Então, você entrega a tua vida realmente a falar de Jesus para as outras pessoas terem essa experiência maravilhosa que você teve, Érica. Com certeza. Onde ele me chamar, eu estou. Érica, muito obrigada, esse teu testemunho, essa tua Obrigada forma a vocês alegre. pela oportunidade. Alegre de falar de Jesus, vibrante. Não tem outra forma de falar de Jesus se não for assim. Que Deus te abençoe. Que Amém. Você abençoe a todos. Isso, que você possa abençoar muitas pessoas com o teu testemunho. Amém. Obrigada. Obrigada. E você, amigo telespectador, você está vendo aí um telefone. Ligue para a nossa central de atendimento. Temos um grupo aqui para atendê-lo, para orar por você, um grupo que pode esclarecer dúvidas ou mesmo lhe passar melhor um endereço de uma das nossas igrejas. Mas continue ligado no programa, você ainda vai escutar uma palavra abençoadora e visite uma de nossas igrejas. Você vai ser bem recebido lá com muito carinho, como a Érica foi. E Deus tem uma bênção para você. Continue ligado e ouça uma mensagem do Senhor. Eu gostaria de convidar você para meditarmos em um texto da Bíblia Sagrada que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Jonas, no capítulo de número 1. O texto bíblico nos conta a história de um profeta que foi chamado por Deus para desempenhar um determinado projeto, mas ele desviou-se desse caminho de Deus, desta palavra de Deus para a sua vida, e por causa disso, uma série de circunstâncias difíceis começaram a acontecer na sua vida, e o pior, na vida de outras pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o contexto daquele momento. A história é uma história inusitada, e a gente fica pensando e raciocinando, e a gente deixa a mente fluir, porque são acontecimentos realmente inusitados que ocorrem na vida desse profeta. Acontecimentos estes que, com certeza, também acontecem nas nossas vidas, quando nós nos desviamos daquilo que Deus tem para nós. Veja o que o texto diz no capítulo 1 de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E o versículo 4 é interessante. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Como é interessante a vida deste profeta. Este homem tinha um relacionamento com Deus e em um determinado momento em que Deus fala com ele, ele resolve no seu coração não ouvir a voz de Deus. E ele se desvia, ele vai para uma direção contrária àquela que Deus lhe havia designado. Muitas e muitas vezes nós também nos portamos assim em relação ao Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia Sagrada nos diz, nos orienta que nós, seres humanos, se quisermos sermos abençoados por Deus,
Se quisermos sermos salvos dos nossos pecados, nós temos que recorrermos a Jesus. Jesus é o caminho traçado por Deus para mim e para você e para toda a humanidade que quiser salvar-se. Quando eu rejeito Jesus, quando eu busco uma outra alternativa, eu estou fazendo como fez este profeta aqui. Eu estou buscando uma outra orientação, eu estou buscando um caminho diferente daquele que Deus me orientou. Se eu não caminho na direção de Jesus, então eu estou contrário ao que Deus planejou para a minha vida. E aí, meu amigo, uma série de circunstâncias começam a acontecer na minha vida, assim como começou a acontecer na vida deste homem aqui, o profeta Jonas. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? O texto diz assim: veio uma grande tempestade. Mas essa tempestade, ela foi promovida pelo próprio Deus. Aqui no versículo 4, a Bíblia diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Muitas vezes nós ficamos guerreando, às vezes pensando que espíritos malignos, circunstâncias contrárias estão se levantando contra nós, porque somos alvos dessas circunstâncias mesmo. Afinal de contas, problemas e tempestades, todos aqui debaixo desse céu estão sujeitos. Mas aqui no texto, essa tempestade, ela foi promovida por Deus. Deus havia dado uma orientação a esse homem e esse homem preferiu desobedecer. Será que essas coisas que estão acontecendo na sua vida não são consequências de uma vida de desobediência, de uma opção em desobedecer a Deus, como aconteceu aqui no caso do profeta Jonas? Agora, outra coisa interessante é que as consequências dessa atitude, dessa sua desobediência, não envolveu apenas a sua vida. O texto aqui no versículo de número 5, a Bíblia Sagrada diz que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga. Ora, uma grande tempestade se levantou, circunstâncias adversas, contrárias, se colocaram no caminho daquela embarcação. Jonas era o responsável direto por aquela situação. Mas as consequências não vieram só sobre a sua vida. As consequências alcançaram outras pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com aquelas circunstâncias. Os marinheiros estavam sofrendo pela desobediência de Jonas. Sabe, nós às vezes ficamos pensando que quando nós tomamos as nossas decisões, pecamos contra Deus, nós somos os únicos que vamos colher os frutos. E isso não é verdade. Eu queria falar para você, marido. Eu queria falar para você, esposa. Eu queria falar para você, filho, que está em desobediência. Não importa qual seja o caminho que você vai escolher. Se este caminho for um caminho contrário, desobediente àquilo que Deus tem colocado na sua vida, você vai sofrer, mas a sua esposa vai sofrer, o seu marido vai sofrer, os seus pais irão sofrer. Veja como muitas famílias estão sofrendo por causa de um passo mal dado, de um chefe de família. Veja como o marido, filhos, veja como pais sofrem hoje por causa de um passo, de uma decisão errada de um filho. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Mas o problema não foi só esse, as consequências continuam. A Bíblia Sagrada diz que ele começou a sofrer o primeiro problema, depois alcançou os marinheiros e depois houve perdas. O texto aqui no versículo 5 diz que por causa da tempestade, que era muito grande, eles temiam que o navio ia afundar, começaram a jogar suas cargas, coisas preciosas, mercadorias, coisas que eles estavam levando de um lugar para o outro, tiveram que lançar ao mar. Será que, por causa dessa sua desobediência, dessa sua decisão errada, será que a sua família também não está perdendo coisas? Você não está perdendo valores importantíssimos para que a sua vida, para que a sua família seja abençoada? Por causa da desobediência, consequências terríveis começam a acontecer com este homem. A sua desobediência provocou perdas irreparáveis. Em nome de Jesus, antes que seja tarde demais, pare essa sua escalada de desobediência. Pare antes que seja tarde demais. Você está colocando em risco o seu casamento. Você está colocando em risco a sua família.
Eu vou lhe dizer uma coisa, depois da nossa salvação em Jesus Cristo, não existe nada mais precioso do que a nossa família. Veja o que você está fazendo, a forma como você está agindo, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz também, aqui nesse texto, que por causa da sua desobediência, algo tremendo começou a acontecer lá no seu coração. O quê? Jonas perdeu a noção do perigo. Ele estava em risco de vida. Se aquele navio fosse a pique, morreria ele e todos que ali estavam, pois a tempestade era tremenda. Mas o que esse homem fez? Em vez de ele fazer como os outros, procurar, buscar, solucionar o problema, jogar cargas para fora, buscar a Deus, como foi sugerido aqui no texto, busquem aos seus deuses para que, quem sabe, eles possam nos livrar. A Bíblia diz que Jonas desceu para o porão e foi dormir. Ou seja, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Ele perdeu a noção do perigo, perigo físico e perigo espiritual. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos vivendo por caminhos de desobediência, nós perdemos a noção do perigo, nós somos inconsequentes naquilo que fazemos. Você sabia que você está vivo hoje, mas amanhã pode não estar? Você sabia que essa sua escalada de desobediência e de pecado está expondo a sua vida? Você pode não estar vivo amanhã para responder por si, mas o pior não é perder a circunstância da vida. O pior é ter um encontro com Deus sem ter sido perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. O pior de tudo é perder a noção do perigo que nós corremos quando nós vivemos uma vida longe de Deus e vamos para a eternidade sem a salvação em Cristo Jesus. Antes de terminar essas minhas palavras, eu quero que você olhe para mim e pense comigo. É tempo de parar. Retroceda. Pare agora mesmo de caminhar nesta direção, de desobediência em relação aos princípios, aos preceitos de Deus. Volte-se para a palavra, volte-se para Jesus. Ele vai restituir a sua vida, vai abençoar o seu coração, vai reconstruir o seu lar. Você será um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, a partir do momento em que você der ouvido o que diz a Bíblia Sagrada. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero pedir a graça de Deus, perdoadora sobre a sua vida. Eu quero orar sobre a sua família. Eu quero pedir que a bênção de Deus venha sobre a sua casa. Feche os seus olhos e, numa atitude de fé, fale comigo, com Deus agora, junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós estamos na Tua presença e nós rogamos por todos aqueles que podem nos ouvir esta manhã. Pedimos, Senhor, que a bênção do perdão, mediante ao arrependimento, possa vir, ó Deus, na direção dessas pessoas e elas possam ser perdoadas, lavadas e remidas pelo Teu sangue que foi vertido na cruz. Que esta manhã possa haver festa no céu, ó Pai amado, pela reconciliação de pecadores. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Exatamente agora, está passando o nosso telefone aqui no rodapé da sua tela. Ligue para nós, será um prazer orar e falar com você. Que Deus o abençoe e até a próxima semana no nome de Jesus. Amém. Eu andava oprimido e derrotado, como um filho que escolheu se afastar. Mas um dia decidi voltar para casa de meu pai. Eu resolvi me aproximar. Alguém me esperando no horizonte, de braços estendidos para mim. Ele vem correndo e logo me abraça, como um pai me aceita e me faz descansar. Não exijo
ser um filho nesta casa. Já não posso nem chamá-lo de meu pai. Deixa eu ser como um simples empregado, pois assim eu pelo menos viverei. Mas o pai me abraça e se regozija, e uma roupa nova vem me dar. No meu dedo põe o anel da autoridade, como um filho ao seu lado faz ficar. Hoje ainda o pai está no horizonte, de braços estendidos para você. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber.